Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Química Orgânica. Chegamos aí à nossa aula de número 8. Hoje a gente fala sobre compostos orgânicos, a gente vai falar sobre álcool ou alcoóis, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a estrutura geral de um álcool. A gente vai ter um álcool sempre que eu tiver um carbono saturado ligado a uma hidroxila, então é importante que o carbono seja saturado. Se eu tivesse, por exemplo, essa estrutura aqui, né? Eu tivesse um carbono que está realizando aqui uma dupla ligação com esse outro, isso aqui não é álcool, porque eu não tenho, apesar de ter hidroxila, eu não tenho um carbono saturado. Então você deve tomar cuidado, eu sempre devo ter um carbono saturado ligado a uma hidroxila. Se eu tiver isso, então eu estou trabalhando com uma estrutura que tem a função álcool. Bom, uma segunda coisa que a gente quer falar com vocês é sobre nomenclatura. Como é que a gente dá nome, né? A gente viu quando a gente trabalhou com hidrocarboneto que o sufixo do hidrocarboneto era O, né? Então era butano, metano, propano, tá certo? E agora o que vai mudar, a única coisa que vai mudar é o ol. Então seria butanol, propanol, metanol, a gente vai ver isso, tá certo? Então vamos começar nomeando esse cara aqui, né? Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho um, então é met, tá certo? O tipo de ligação existente entre os carbonos, como eu só tenho um, a gente combinou que iria chamar de ligação simples, então coloca metan, tá certo, de ligação simples. E como trata-se de um álcool, porque eu tenho um carbono saturado ligado a uma hidroxila, eu coloco o ol aqui, então esse cara se chama metanol. Vamos ao nosso segundo exemplo, que eu tenho dois carbonos, portanto eu vou chamar de et. Tenho ligação simples entre os carbonos, então eu vou chamar de an. E trata-se de um álcool, né, porque aqui eu tenho um carbono saturado ligado aqui a uma hidroxila, portanto etanol. O nosso terceiro cara, deixa eu descer um pouco aqui para a gente ter espaço. Como é que eu vou chamar ele? Eu vou chamar ele de prop, tá certo? Porque eu tenho três carbonos. Tenho apenas ligações simples entre os carbonos, então eu vou colocar propan e vou colocar o sufixo ol porque é propanol. Agora, esse nome aqui não é um nome definitivo, calma, vocês vão entender por quê. Porque se eu nomear esse cara aqui de baixo, ó, eu tenho três carbonos, também é prop. Tem apenas ligações simples entre carbonos, então é propan. E como é um álcool, é propanol. Então veja que eu tenho duas coisas diferentes, né? Aqui a hidroxila está ligada no carbono da ponta, e nesse outro exemplo aqui, a hidroxila está ligada no carbono do meio. E eu estou dando o mesmo nome para essa estrutura, então eu estou errado. Então a gente voltou aqui para a gente nomear de novo, vamos nomear certo. Quando eu tenho mais de uma possibilidade, como é o caso aqui, tá certo? Eu devo numerar a cadeia. Aqui, ó, veja que eu não precisava numerar, porque sempre vai estar na ponta, ó. Eu só tenho dois carbonos, a hidroxila só pode estar na ponta. Não tem como ela estar no meio, aqui já tem, por isso que a gente vai precisar numerar. Então, como a gente viu na nossa aula de numeração de cadeia, a gente vai ter que dar o menor valor possível para o carbono funcional. A gente começa a numerar a partir do carbono funcional, então fica assim, 1, 2, 3. Então, ao invés de propanol, a gente escreve assim, ó, propan, 1, ol. Ou seja, eu estou contando, ó, o álcool está no primeiro carbono. E aqui é o seguinte, eu posso numerar tanto da esquerda para a direita, como eu posso numerar da direita para a esquerda, porque em ambos os casos eu vou ter 2, o meu grupo funcional está no carbono 2, tá certo? Então a primeira parte não muda, eu continuo tendo 3 carbonos, né, com ligações simples. A segunda parte que muda porque fica propan, 2ol. Bom, vamos numerar mais esse caso aqui. Eu estou vendo aqui que eu tenho 2 carbonos. Então 2 carbonos é et. Ligação simples entre os carbonos, então é an. Veja agora, galera, que eu tenho duas hidroxilas aqui, né? Então eu preciso considerá-las quando eu for dar o nome. E além disso, eu posso considerar o seguinte, as duas hidroxilas poderiam, né, se eu tirasse um hidrogênio daqui, estar no mesmo carbono. Então, como eu posso variar, eu tenho que numerar a cadeia. Agora, aqui é simples, de novo, se eu numerar daqui para cá ou daqui para cá, vai dar na mesma. Então a gente vai nomear assim, ó, eu tenho um grupo hidroxila no carbono 1, e um outro grupo hidroxila no carbono 2. Então, eu vou escrever 1,2. Como eu tenho duas hidroxilas, né, eu escrevo 1,2 di, né, para representar o 2, diol. Então, esse é o nome do nosso composto, ok? Galera, uma observação importante que no caso do álcool, né, a gente tem uma nomenclatura usual. E a nomenclatura usual é a seguinte, a gente escreve álcool antes do nome, tá certo? Coloca o nome do radical e coloca ico no final. Então, esses caras que a gente nomeou aqui, a gente vai nomear também com a nomenclatura usual. Então, como é que é? A gente escreve álcool na frente e depois escreve o nome do radical. Qual é o nome desse radical aqui? É metil, né? Eu tenho um carbono, então é met. Como trata-se de um radical, eu coloco metil. E como a gente viu, a gente tem que colocar o ico no final.
Então fica metílico, e aqui vai um acento, né? Então a gente fica com o nome usual sendo álcool metílico. E nesse outro caso aqui a gente também escreve álcool na frente, tá certo? E trata isso daqui como um radical. Qual é o nome desse radical? Eu tenho 2 carbonos, então eu coloco et, como é um radical eu coloco il, e aí a gente vai colocar o ico no final, então etílico. Então aqui também vai um acento, a gente vai ficar com álcool etílico. Bom, e no caso do propanol, a gente, como tá, né, trata-se de um radical normal, a gente escreve álcool N-propílico, tá certo? Então, álcool, que é parte da nomenclatura, N porque é o tipo de radical, né? Propílico, ou também é chamado de N-propanol. Esses que tem muita variação, né? Vocês não precisam saber, é só mais uma questão de curiosidade. Esse aqui a gente vai chamar de álcool isopropílico, tá certo? Porque se vocês observarem, né, a gente tem uma simetria aqui, e aí ele recebe, esse tipo de radical recebe o iso, tá certo? Como prefixo. Vamos ver mais alguns exemplos aqui, como é que a gente vai nomear esse cara aqui. Então eu vou começar pela cadeia principal, né? Eu tenho propan, prop, 3 carbonos, an, só ligações simples entre eles. Eu tenho agora que numerar essa cadeia, né? Como é uma cadeia toda simétrica, tanto faz ir para a esquerda ou para a direita, vou numerar assim mesmo, tá certo? Então aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um grupo hidroxila no carbono 1, um no 2 e um no 3. Então eu vou escrever 1, 2 e 3. E como eu tenho 3, né, grupos funcionais álcool aqui, né, eu tenho 3 carbonos saturados, eu vou escrever tri. Quando tem 2 eu coloco di, mas quando tem 3 eu coloco tri. E como é o álcool eu coloco triol. Então o nome desse composto é propan 1,2,3-triol, mais conhecido aí como glicerina. Vamos ver mais desse cara aqui, tá certo? Então a cadeia principal que a gente tem aqui é essa daqui. Então eu escrevo but, são 4 carbonos, ligações simples entre os carbonos. Agora eu vou numerar de modo a obter o menor valor para o grupo funcional, então eu numero deste modo. Porque se eu numerasse da direita para a esquerda, o grupo funcional ficaria no 3. Então eu quero o menor valor, eu numero da esquerda para a direita. Então é butan, como está no 2, eu escrevo 2, ol. Muito bem, então eu já trabalhei com toda essa parte aqui, só que falta o radical, né? Esse radical, como a gente sabe, é o metil. Ah, e claro que a gente deve contar onde está o metil. Então aqui fica assim, ó, 3-metil, contém onde está o metil. Butan é a cadeia principal. E conto também onde está o grupo funcional 2-ol, 3-metilbutan 2-ol. Então essa foi mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica, a gente fica por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal, um abraço e até a próxima.